Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Tudo na paz do Senhor. Eu estava aqui lembrando de umas histórias porque eu tinha duas mães e dois pais, biológicos e adotivos. Olha, a minha mãe adotiva era tão engraçada. Ela contava cada coisa que a gente ria. Onde ela tivesse, ninguém ficava calado, quieto, porque a gente ria demais com as coisas que ela contava, sabe? Já a minha mãe biológica, todas as noites nós morávamos num sítio e era perto da linha do trem, naqueles trem velho antigo. E nós atravessava a linha do trem e ia lá para casa de uma colega da minha mãe, da vizinha, né, do outro lado, contar histórias. E eu gostava muito de história de terror. Aí eu ficava aperreando a minha mãe. Mãe contou uma história. Aí eu dizia, sabe qual era a história? Ela, eu não vou contar nada não, porque depois você fica aí com medo, viu? Eu digo, fico não, mãe. Fica assim, na hora de dormir, você tá com medo. Ô mãe, mas conte. Eu aperreava tanto. Criança é fogo, né, gente? Aí ela começava a contar umas histórias de terror. Disse que ela trabalhou na fábrica de Rio Tinto, na meu Deus, na fiação. A profissão dela era fiandeira. E aí ela disse que trabalhava das 4 da tarde até as 10 da noite. Aí de manhã era das 10 da manhã até as 4 da tarde, era assim, sabe? Os horários. Aí ia ela e uma turma, né? A turma dela. Aí parece que era um cunhado dela, que ele era medroso que só. Aí ela disse que no caminho por onde passavam, à noite era esquisito porque as luzes, né, dos postes eram tudo por dentro assim por dentro das árvores, sabe, por debaixo das árvores. Aí ficava assim meio, acho que sombrio, né, o caminho, sei lá. Aí ela disse que o cunhado dela vinha atrás, aí disse que passou por uma mulher com uma trouxa de roupa bem grande na cabeça. Aí ele fez assim, boa noite. Aí quando ele falou, aí foi que a trouxa de roupa da cabeça da mulher cresceu mais, sabe? Cresceu. Aí quando ele percebeu que não era gente desse mundo, aí ele saiu correndo, passou pela minha mãe e pelas outras, disse assim: aí vem uma alma aí. Correu, foi-se embora, deixou elas lá atrás. Olha, eu ria tanto quando mãe contava isso, eu ria demais. E fora outras histórias que eu nem lembro agora, sabe? Mas eu gostava muito de história de terror. É tanto que eu cresci gostando de filme de terror. Agora que eu parei de assistir, porque depois que eu já tô idosa, aí eu fico assim, nervosa, sabe? E a minha mãe adotiva, ela era muito brincalhona. Ela, ela contou que lá onde ela morava, as pessoas era um interiorzão, sabe? E as pessoas nem sabiam falar assim muito, muito legal, né? E aí as mulheres iam buscar lenha para cozinhar a comida, né? Aí tinha umas que ficavam na porta só olhando, aí falava assim, já, 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 quer lenha, quer lenha, quer lenha. E eu sem nem um pau, sem nem um pau, sem nem um pau. Era muito engraçado mesmo. Ela contava também que tinha duas moças, agora eu não me lembro se era ela que contava ou se era minha outra mãe. Tinha duas moças idosas, né, que moravam numa casa sozinhas, elas duas. Aí as coisas, naquele tempo, a gente acha difícil agora, mas naquele tempo era pior, viu? Aí tinha, tinha dia que elas comiam voador, é um peixe que se chama voador.
Aí acho que comia daquele avoador seco que o povo vende na feira, que bota sal e abre ele em banda assim e vende. E aí tinha dia que tinha voador e não tinha feijão, e tinha dia que tinha feijão e não tinha voador. Aí ela dizia bem assim, quando era só o voador, e falava assim, já de rador, Cezão sim, Cezão sim. E no dia que tinha só feijão e não tinha voador, ela dizia assim, já de Cezão, rador sim. Gente, eu ria tanto, eu ria demais, viu? Tem mais coisas, é porque eu não lembro mais. Tem umas histórias também que são muito grandes, de Pedro Malas Artes, de, de quando Jesus andava no mundo com São Pedro. Ah, eu gostava demais dessa história. Era uma história bem longa e eu ficava aperreando ela. Eu já contei essa história, Fátima, para você, não sei quantas vezes. Eu digo, mãe, conta de novo. E era esse aperreio. E tinha o vizinho, o esposo dessa vizinha que a gente ia para lá, que ele gostava muito de contar também histórias, e eu ficava só pedindo a ele, seu Manel, conta história, ele dizia, ah, Maria, ele chamava Maria, eu não vou contar a história hoje não, Maria. Eu dizia, ô, seu Manel, conte. Olha, era um aperreio tão grande que até que ele contava, vencido pelo cansaço. Ele era, como é que é, meu Deus? Ele era irmão do esposo da minha irmã adotiva. Era cunhado dela, né, no caso. Ele até já faleceu. Ei, mas era assim todas as noites, sabe, gente? A gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nem celular, nem pensar em nem telefone fixo, quanto mais celular. Aí o divertimento era esse. Mas eu gostava, sabe? Só que a gente morava dentro, num sítio, eu amava morar em sítio, porque tinha pé de goiaba, pé de jaca, pé de manga, caju, pitomba, era sapoti, jambo, o que era mais, meu Deus, tinha uns matinhos assim no quintal, aqui tinha jabuticaba não, tinha jabuticaba assim também, mas esse que eu estou dizendo era no mato, era, ai meu Deus, como é que era? Era uma frutinha pequenininha preta, bem docinha. Ai, agora eu não consigo lembrar, não. Minha cabeça tá que é uma benção. E era assim, sabe? Depois, quando eu lembrar de mais coisas, eu conto. Um beijo, boa noite para todos.